em 2007, já faz alguns dias, né? Nós estamos em 2025, praticamente 18 anos atrás, passa muito rápido. Eu fui ao Canadá, a convite do pastor Ed Bisco, numa convenção, onde estavam reunidos pastores de 80 países, e estavam os veteranos contemporâneos do irmão Brana, como Peregrin, como o próprio Ed Bisco e outros pastores, e foi-me dada uma honra especial naquele encontro, naquele evento. Porque quando cheguei ali, para minha surpresa, havia um painel que era uma réplica do púlpito da igreja de João Pessoa. Um telão enorme. E para surpresa minha, e para, como é que eu diria, hein? Como é que eu diria? Assim, um constrangimento até de outros pastores, que ao invés de se sentirem honrados junto comigo, se sentiram assim meio dolorosos, doloridos, meio revoltados, porque havia um telão enorme com a minha imagem rodando os programas da televisão e fotografias minhas, e eles não apareceram. Parece que ficaram, como é que eu diria, com inveja e revoltados, sabe? E parecia que eu tinha pedido para que aquilo acontecesse. E, no entanto, não foi assim. E quando transcorreu aquelas reuniões, fui convocado para ser um dos pregadores daquela reunião. E preguei à noite uma mensagem intitulada Uma Conversa Secreta. E essa mensagem, ela se baseou na conversa que Deus teve com Satanás, quando no livro de Jó relata que os filhos de Deus se reuniram e o diabo veio no meio deles. E Deus perguntou: de onde você veio? Ele disse: vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta: você viu lá o meu fiel servo Jó? E o diabo então colocou suas acusações contra Jó e disse: ele só é fiel porque o Senhor o abençoa. Se o Senhor tirasse todos os bens dele, ele ia blasfemar na sua face. E Deus deu permissão para que ele tirasse. E ele tirou todos os bens, tirou os filhos. E aí voltou diante de Deus e disse: e aí, você viu lá o meu fiel servo Jó? Disse: se o Senhor me der permissão para tocar na carne dele. E Deus disse: pode tocar, só não tire a vida dele. E o diabo voltou e roubou-lhe a saúde. Ele se torna chagásio da cabeça aos pés. E mesmo diante daquela situação, a própria mulher, que não entendia o momento, como Jó também não entendeu, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: você está falando como uma louca. Se nós louvamos a Deus quando Ele nos deu, por que nós não louvaremos quando Ele tirou? E disse: bendito seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele tomou, e nós continuamos louvando a Deus. O que Jó não sabia é que havia uma conversa secreta entre Deus e Satanás. E depois eu citei o exemplo de Jesus dizer para Pedro: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar. Mas eu quero lhe contar uma história. Disse Jesus para Pedro: Satanás veio a mim e pediu para se andar com você, mas eu intercedi por você.
O Pedro não sabia daquela conversa de Jesus com Satanás. Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás. E você talvez não saiba que o diabo já planejou tanto e às vezes foi na presença de Deus para te acusar, porque a Bíblia diz que ele vai todos os dias, para trazer confusão, maldição e problemas na sua vida, e Deus o impediu. Parece que pouca gente está entendendo. Estou dizendo de você, que Deus impediu Satanás de agir contra a sua vida. E o certo é que, mesmo passando por aqueles problemas, Jó superou. Superou? E termina recebendo uma bênção dobrada. Tem alguém querendo receber isso da sua vida? Então aguenta firme as pressões. E o próprio Pedro, que foi pedido para ser cirandado, termina depois no estádio glorioso. Ele nega, se arrepende, e Jesus nunca lançou em rosto, dizendo: você me traiu, você me negou, você me excomungou. Não, muito pelo contrário. Deus deu oportunidade para ele ser um instrumento, e aquilo que Deus tinha dado, Deus não toma. Aquilo que Deus te dá, ele não toma. Ele tinha dado a Pedro as chaves do reino dos céus, antes de Pedro negá-lo. Mas por que Pedro negou, ele tomou as chaves? Hã? Não, muito pelo contrário. Então eu quero dizer que quando ele te dá uma coisa, ele deu. Ele te deu o perdão dos seus pecados. Ele te deu a salvação. Tem alguém que quer dar uma salva de palma? Ele te deu vida eterna. Ele te deu o céu, ele te deu um nome, ele te deu um novo corpo, ele te deu uma participação no mundo vindouro, ele te deu um título, ele te fez rei e sacerdote, você reinará sobre a terra para sempre. Há alguém para dizer aqui amém? Agora, a despeito disto, nós cometemos falhas. Ele nunca tomou sua salvação. Muito pelo contrário, quando você cai, ele te levanta. Quando você chora, ele te consola. Quando você adoece, ele te cura. Diga aí com a sua boca, porque ele é bom. E as suas misericórdias são para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma outra conversa secreta. E esta conversa secreta não é Deus e Satanás. É Deus e você. Esta é uma coisa gloriosa. Eu gosto disso porque aqui diz: você sabe os pensamentos que eu tenho a vosso respeito? O profeta William Branham disse: os atributos de Deus são os pensamentos de Deus. Então, quando Deus pensa e conversa com seus atributos, conversa com seus próprios pensamentos, do jeito que você conversa: será que eu devo fazer isto? Ou não devo fazer isto? Eu vou fazer isto ou não vou fazer isto? Eu acho que isso vai ser bom, eu acho que isso não vai ser bom. Você está conversando com seu pensamento, com você mesmo, com seus atributos, e às vezes você prega para você também: eu já estou curado, o meu problema está resolvido, eu já orei, o diabo é que se lasque, que se dame, que vá para o inferno, mas eu vou contar a minha vitória. É assim, você nunca prega assim, não? Se você não prega assim, você é um fraco pregador, porque você tem que ter coragem de dizer: vai embora, Satanás. Vai embora, doença. Vai embora, dor. É assim ou não é assim? Então você precisa aprender isto. E quando vier as acusações, você diz: perdeu tempo. Você acha que eu vou acreditar nas suas acusações ou vou acreditar naquilo que Jesus fez por mim lá na cruz? Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas diga aí com a sua boca para o diabo ouvir: Jesus morreu na cruz para me salvar. É tão simples, mas é a verdade. É ou não é? É uma coisa poderosa que você testifica. Então deixa eu falar um pouquinho sobre os atributos de Deus, os pensamentos de Deus. Deus pensou na eternidade, conversou consigo mesmo sobre você. Pensou sobre toda a sua vida. E depois ele conversou.
Eu li Jeremias 29, mas lendo Jeremias capítulo 1, versículo 4, vamos lá? O próprio profeta Jeremias, nós vamos encontrar Deus dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus primeiro pensou, depois ele falou, antes da sua formação, antes de sair da madre. Você disse, isto é apenas com o profeta, isto é com todos nós. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, e antes que você saísse da madre da sua mãe, Deus conversou com você. Deus falou com você. Esta conversa é uma conversa secreta que eu gostaria apenas de despertar na sua mente hoje, assim como Jó, Pedro não sabia da conversa de Deus com Satanás. Talvez você não se lembre desta conversa, mas eu quero despertá-la na sua mente. Antes que você fosse colocado em um corpo de carne, Deus conversou com você e disse, eu quero que você vá à terra, mas eu quero que você leve consigo a palavra. Eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Eu estou meio estimulado. Antes que você fosse um embrião, antes que você fosse nada, antes que você fosse formado, quando ainda talvez um esperma que só Deus conhecia que você seria você, Ele estava dizendo a você, eu quero que você saiba que cada passo que você der, eu estarei com você. Eu queria que você soubesse que mesmo que você estivesse lá dentro do ventre da sua mãe, e eu vou dar um testemunho meu, como foi o meu caso, quando minha mãe me concebeu, ela não queria. Ela foi lá tomar uma injeção para me matar. Mas sabe o que Deus tinha conversado comigo? Antes da minha mãe tomar uma injeção, eu estou com você. Esta injeção não vai valer. Você vai vencer. Eu não estou falando só lá, eu estou dizendo você não é produto do acaso. Você é produto de um pensamento, de um atributo de Deus, que Deus já conversou, Deus já escreveu o seu nome, Deus te colocou na lista dos vencedores. Talvez você não sabia, mas Deus sabe, e Ele quer que você saiba isto hoje à noite. O diabo planejou matar o libertador de Israel. Estou falando de Moisés. Emitiu uma ordem para que através das parteiras as crianças, os machos fossem mortos para matar o libertador. Aquilo não deu certo. Diga aí, nenhum plano de Satanás vai dar certo. Então ele ficou revoltado com as parteiras e obrigou agora que todos fossem mortos. As crianças que nascessem macho era para ser jogado no rio e os crocodilos comer. Mas não vai funcionar. Porque na lista, eu estou meio com vontade de pregar. Na lista que o diabo fez lá no inferno e colocou, sabe, o nome daqueles que ele achava que deveriam ser mortos, todas aquelas crianças da família tal, da família tal, da família tal, da família de Moisés, a mãe de Moisés disse, esse não vai. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar, e Deus colocou alguma coisa no teu caminho para preservar a sua vida. Talvez seu pai, sua mãe, seu parente, mas não vai funcionar. Quem é que sabe que no inferno o diabo procurou matar e destruir Moisés de qualquer maneira? Mas a mãe o escondeu e ainda teve uma alternativa de mandá-lo para dentro do palácio.
e cuidar dele e educá-lo. Mas Moisés não sabia. Moisés era o único que não sabia. Mas a mãe sabia que algo no coração dela batia que aquela criança nasceu para um propósito. Eu quero só que você entenda aqui que talvez o diabo nunca deixou você saber que você nasceu para vitória, que Deus não botou você no mundo para ser qualquer coisa, que Deus te escolheu para um propósito e que ninguém vai ser capaz de invalidar o propósito de Deus na sua vida. E que talvez você não saiba dar valor na sua vida nem nos seus dias, mas que Deus está com você na sua lista também. E que Ele não te colocou no mundo assim, ó, vai lá, se vira. Não. Ele conversou com você. Você precisa acreditar que Ele coloca no coração da gente uma fé. Que às vezes que você olha e disse, não tem condição, Ele disse, não foi isto que eu conversei com você lá do outro lado, antes que você viesse. Eu ainda estou mantendo a minha palavra, eu vou abrir portas, eu vou derrubar gigantes, eu vou vencer, eu vou fazer o impossível acontecer na sua história, e se tudo der errado, ainda vai dar certo. Tudo te parecer muito obscuro, eu estou tentando falar isso por cima, porque eu quero falar isso com os jovens, mas de outra maneira. Mas eu estou tentando só passar por cima que nós não somos produto de um acaso. E que tudo que nós precisamos é redescobrir. Na história da nossa vida existe uma coisa chamada predestinação. Que Deus escolheu e colocou ponto por ponto. E que não adianta, todas as tentativas serão frustradas. E que de alguma maneira, quando você achar que tudo foi mal contra você, que parece que tudo está de cabeça para baixo, que você não deu certo, que você não acertou, que alguém não gostou. Eu gosto disso. Que alguém não gostou da sua cara, eu fico feliz. Que alguém está te criticando, que está te zombando, que não está acreditando em você, mas eu acredito nessa conversa. Eu acredito nesta conversa que ele teve com a minha alma lá do outro lado, sabe, antes de me mandar para a terra. Diga assim, ó, não liga para isso não. Você continua, siga adiante, você continua crendo em mim, porque nós já conversamos, já acertamos o detalhe, vai dar tudo certo, nós vamos terminar por cima, nós vamos para uma vitória extraordinária. Então eu sei que os grandes desafios não são nada. Hoje eu gritei, parece que nós estamos faltando ver pessoas que tenham coragem de enfrentar os mares. Nós tivemos um Pedro Álvares Cabral, que veio aqui para descobrir o caminho das Índias, parou no Brasil, um Cristóvão Colombo que foi descobrir a América, e hoje ninguém descobre nada, só tem gente para encobrir sujeira. É no palácio, tem gente para cobrir a sujeira dos políticos, as nojeiras que vivem aí fazendo, mas descobridor não tem nenhum, só tem gente cobrindo. Mas cadê aqueles aventureiros, aqueles corajosos que tinham coragem de enfrentar mares? Cadê os Paulos da vida? Cadê os profetas que enfrentaram reinos? Cadê aqueles que venceram a força do fogo? Cadê aqueles que enfrentaram as bocas dos leões? Só tem covarde hoje. Não, nós precisamos levantar, estar de pé e diz, existe uma história escrita, Deus escreveu, Deus falou, Deus discutiu, eu não sou produto do acaso, a minha vida vai ser transformada, eu acredito em milagres da vida de todos os crentes. E só não vão ter milagres aqueles que não têm coragem de sair para a luta, para a fé, para crer, para acreditar. Sabe, para ver Deus abrir portas onde não há portas. Eu sou testemunha disso, de que Ele abre portas onde não há portas. A gente começa a ver as coisas assim, pensando assim. Hoje eu pensei, até comentei, sabe, eu vim para o Nordeste com 25 anos. A onça estava viva, não tinha um crente desta mensagem, ninguém queria vir. O
pastor da minha igreja disse que o Nordeste era muito pobre, que o ministério dele não era efetivo aqui. E eu não queria saber se era a igreja, se o Nordeste era pobre. Eu queria saber que eu queria vir. Eu não sei, havia alguma coisa me dizendo para vir. Olha, havia um mato a ser desmatado, havia uma descoberta a ser feita. Você não estava aqui, mas eu estava atrás de você sem conhecer você. Estou atrás dos eleitos, estou insatisfeito, porque sei que eles estão vindo por aí, porque Deus conversou comigo antes da fundação do mundo, e esta não é minha igreja. A minha igreja é uma igreja poderosa, viva, muito grande, que vai se manifestar de lugar em lugar. Você está me ouvindo? Eu não estou com medo de sair, eu não estou com medo dos mares, eu não estou com medo das críticas de alguém que vai na internet dizer que eu sou rico. Eu rico? Você. Tem alguém querendo ser pobre aí? Não? Quem é que quer ser rico aí? Que Deus abra as portas para você, prospere a sua vida. Se você quiser viver de pobreza, pode viver. Mas eu nunca fui satisfeito em ser pobre. Você já foi? Não. Nós sabemos que existe um Deus rico que pensou, que planejou, que diz: eu quero te dar. E se Ele quer me dar, eu estou aqui hoje à noite para receber. Eu desejo que a sua vida seja próspera na sua saúde, que a sua família seja próspera, que o seu lar viva em paz, que você tenha o pão na sua mesa em abundância. Ei, que você seja cheio, rico, milionário da graça de Deus. Então eu nunca paro para ouvir críticas e bobagens, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E eu sei que cada conversa que ele teve comigo, dia a dia, como disse o salmista no Salmo 139, que foi escrita no livro, vai se cumprindo. E a gente vai se desenrolando. E cada dia, eu não sei se a sua vida é pior ou é melhor. A minha é melhor cada dia. E eu quero dizer a você que Deus tem coisas melhores para nós. Eu não estou atado ao meu passado. Eu me lembro do dia que eu cheguei em Campina Grande pela primeira vez, e eu não quero voltar àquela fase. Eu quero é avançar. Eu não tenho nada para buscar lá atrás. Eu sei aonde nós começamos aqui, num prédio velho lá na Getúlio Vargas, e passamos por outros lugares até chegar aqui. E aqui era um prédio velho também, nós reformamos. Você acha que eu quero voltar para lá? Ou você acha que eu quero te dar um lugar melhor para congregar? Nós éramos poucos lá, e muitos passaram por aqui, como o irmão Luiz, irmão Zé e tantos outros que já foram na frente. Mas você sabe de uma coisa? Eles estão guardados do outro lado. Deus já me deu a graça de trabalhar com eles. Estou trabalhando com você aqui hoje à noite. Irmã Luísa já foi, Velândia, já foi para o outro lado, mas nós estamos aqui propagando uma mensagem que vai nos dar um futuro glorioso. Eu não quero voltar com você lá não, porque existe uma conversa que é assim: dia a dia Deus vai entrar na história da sua vida. Eu não sei se você acredita, você não está sozinho. Se você acha que você deve lamentar sua história, eu diria para você fazer o que ele falou. Sabe, diga para o povo que eu penso coisa boa deles. E que se eles vierem falar para mim sobre a vida deles, eu vou ouvir. E vou responder. E eles vão me buscar. E eles vão me achar. E eles vão encontrar. E eles vão saber que aquilo que eu pensei, e aquilo que eu falei, e aquilo que eu prometi, vai se materializar na sua vida. Essa é a escritura. Essa é a escritura. É assim na vida de todos. Não importa se você nasceu como nasceu William Branham, num casebre. Se não tinha sapato para calçar, e não tinha roupa para vestir, e não tinha amigos, e que a sua família era a pior da cidade, e ninguém queria nada com ele porque era uma família de cachaceiros. Mas isto foi assim durante toda a sua história? Não, se os irmãos religiosos batistas iam lançá-lo fora, se os pentecostais iam chamar aquilo de demônio, não importa o que vão falar com você, mas Deus vai fazer na sua história de vida se cumprir aquilo que foi programado com você.
Você vai de etapa em etapa. Nós vamos de fé em fé. Nós precisamos acreditar neste Deus da Bíblia. Eu queria que se colocasse de pé aqui hoje à noite e dissesse: Deus só pensou em fracasso para mim. Levanta aí alguém. Eu diria para você: você é um incrédulo. Você nunca agradou a Deus. Porque se você agradar a Deus, você disse: Deus planejou como planejou na vida de Jó. Deixou passar por tempestades, mas no final, ele se apresenta lá e disse: eu falei para você que você era fiel, mas eu também sou fiel. Deus é fiel, prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai se manifestar, Ele vai aparecer, Ele vai mudar o quadro, Ele vai restituir saúde, família, alegria, gozo, paz e até abundância na tua mesa. Eu acho que eu não estou pregando para você. Será que eu estou pregando para alguém na internet? Será que eu estou pregando para alguém que acredita que Deus pensou a respeito dele? Eu só queria dizer que você não precisa ir para casa pensando que você é um que apenas nasceu. Mas você pensando que Deus disse: eu sei, eu te conheço. Antes de você entrar no ventre e antes de você sair do ventre, eu sei o que eu escrevi, eu sei o que eu penso a seu respeito. Eu sei o que eu planejei para a sua vida. E eu quero que você apenas faça uma coisa. E eu paro de pregar aqui agora. Creia. Se alguém aqui tomar esta palavra hoje e crer que o Senhor planejou dar passo a passo com você, dia a dia Ele está controlando a sua vida, Ele está dirigindo os seus passos. E se você bateu com a cabeça em algum momento na parede, porque você não teve coragem de ir lá perguntar para Ele: e hoje, o que o Senhor planejou? Então apenas Ele deixa você sair, e você errar, e você volta chorando. Ele diz: por que você está chorando? Aquilo é só para você aprender. Isso não é condenação. O seu erro, a sua falha, o seu fracasso é apenas a oportunidade de você aprender que existe um Deus que planejou. E quando você anda e sai para um lado, eu ainda estou te observando. Eu gosto disso. Isaías capítulo 30, verso 21, ele disse: se você pegar a esquerda ou a direita, não importa, você vai ouvir uma voz dizer: esse é meu caminho. Onde você for, eu vou com você. Aleluia! Quem é que pensa que Deus vai com você em todos os lugares? Você quer saber de uma coisa? O irmão Branham foi no inferno. Aos 14 anos ele recebeu um tiro na perna e ele desceu num abismo perdido. E ele gritou: papai. Ele disse: não estava lá. Mamãe, não estava lá. Gritou por Deus. Ele disse: parece que nem Deus estava lá. Mas quando ele gritou por Deus, ele disse: se tu permitires que eu volte, eu vou te servir. Deus falou: volte. Então ele estava lá escutando. Quando você pensa que ele não está te ouvindo, ainda que você esteja descendo no inferno, não estou falando do lago de fogo, não, estou falando no inferno, no estado de consciência, de confusão, de pressão, sabe, em que o diabo esteja bombardeando a sua vida e você diz: Deus não está comigo nesta hora. Ele está ouvindo o clamor da sua alma. Quando Jonas estava no ventre da baleia, e ele decretou que os ferrolhos da terra haviam passado sobre si, que ele estava vivendo na sepultura, que ele já havia perdido a esperança, e ele rodava de um lado para o outro dentro da barriga do peixe, tentando encontrar o templo em Jerusalém, lugar, a habitação da glória de Deus. Ele disse: Deus ouviu. Eu quero dizer para você que tudo está dentro de um programa.
Você acha que tinha condição de um homem sobreviver 3 dias dentro de um ventre de um peixe? Não tinha, faltava oxigênio, faltava alimentação, mas Deus estava lá. Eu quero dizer que a história da minha vida e da tua vida, há momentos que você vai dizer não era possível, mas Deus estava lá. Num acidente, no livramento de ladrões, de salteadores, de doenças, eu estou aqui. Eu fui internado o ano atrasado num hospital em João Pessoa com uma febrezinha, uma tosse, e depois aquilo virou uma pneumonia, e depois houve um derrame na pleura. Extraíram 750 ml de líquidos da minha pleura. Engraçado. E quando eu recebi alta, que eu fui para casa, e cheguei em casa, minha filha disse: pai, nós esquecemos de fazer uma coisa, de fazer o didímetro, que é um exame que mede a espessura do seu sangue. E o senhor estava internado, e esse foi a causa-morte de todas essas pessoas que foram na pandemia, que eram entubados e morriam. Por quê? Porque havia um engrossamento do sangue, e as veias do pulmão são tão finas que o sangue não circulava. E elas morriam sufocadas, mesmo estando com aqueles aparelhos todos. Por quê? Porque o sangue não passava, não entrava oxigênio, o sangue não circulava. Então nós não fizemos os exames. Como é que o senhor está aqui? Me levaram para fazer o exame, depois que eu estou em casa de alta já, dizendo que eu estava tudo recuperado. E quando ela fez o exame, meu sangue estava 6 vezes mais grosso do que o normal. E ela, uma cientista, disse: como pode? Se o senhor está hoje com 6 vezes mais grosso do que o normal, e quando o senhor estava na crise lá no hospital, quantas vezes mais grosso estava? 12 vezes. E como é que esse sangue circulou pelo pulmão, se milhares de pessoas morreram, e o senhor nem Covid teve? O que é que aconteceu? Eu quero dizer que ainda que você desça, o Senhor está com você. Então a ciência vem mais tarde para dizer que não foi a glória da ciência, nem a capacidade dos melhores médicos de João Pessoa que me fez escapar. Foi porque ele tinha conversado comigo lá na eternidade. Não importa, César, se seja uma vacina que a sua mãe está tomando para te abortar, não importa se é uma pneumonia, não importa se é um problema que veio na sua história, não importa se é um carro que capotou ou um ladrão que te apontou o revólver, estas coisas não vão prevalecer, você vai escapar, você tem um programa, Deus fez uma conversa secreta, não há nada que possa se levantar contra você, porque Ele prometeu: você vai e eu vou com você. Muitos têm uma história de vida negra. Você acha que foi um acidente na vida de Maria Madalena, ou do ladrão, ou das prostitutas que Jesus salvou? Não, antes na eternidade disse: você vai e eu vou com você. Aqui na terra escorregou, tornou-se uma prostituta, tornou-se um ladrão. O que eles não sabiam é desta conversa secreta. Mas eu vou encontrar com você lá no Calvário. Você vai olhar para mim, vai dizer: lembra de mim? Ele disse: lembro, eu lembro até da conversa que eu tive com você. Hoje mesmo você volta para casa comigo. Você acha que a conversa com aquela mulher que foi apanhada em adultério, e Jesus, riscando no chão, escrevendo, e os homens com as pedras na mão para matá-la, sabe? E disse: bom mestre, o que se faz com uma mulher apanhada assim? A lei diz que deve ser apedrejada. O que dizes tu? Sabe onde ele foi? Na conversa que eu tinha tido com ela. Disse: lá na eternidade, eu marquei um encontro com você, exatamente nesta hora. Eu estou querendo mostrar para você que eu vou te livrar da morte hoje, que você vai deixar essa condição de vida hoje. Este é o Deus que eu estou pregando aqui, que conhece o seu amanhã antes de você nascer.
Alguém sabe, irmão Jonatas, o que ele escreveu? Eu já preguei, sabe, como pregador fazendo inferência. Eu não estou dizendo que foi, mas eu acho que ele estava lá escrevendo: eu marquei este dia. Eu acho. Eu combinei este lugar. Sabe aquele mapa que você bota um alfinete nele? Diz se foi neste ponto geográfico, nesta cidade, neste lugar, exatamente neste dia aqui, ó, que eu tinha marcado para encontrar você. Sabe, Deus está aqui falando com você que a sua vida não é um acaso. Ele marcou o encontro com você aqui hoje para lembrar a você que na eternidade Ele combinou com você uma vida vitoriosa. Chame isso de uma conversa secreta entre Deus e os seus filhos, entre Deus e você. Ele disse: pode ir, ei, você vai ter altos e baixos, mas nos seus altos eu estou, nos seus baixos eu estou. Aonde você estiver, eu vou estar com você. Será que eu posso ouvir um amém? Será que os irmãos de Brasília estão na internet? Será que alguém na internet está entendendo que você não é produto do acaso, que você é produto de uma discussão que Deus teve com seus próprios pensamentos, e quando Ele resolveu escrever e dizer eu te conheço, é para você dizer eu sou conhecido dEle. Ele disse que eu viesse, que Ele tinha meu nome, que Ele é meu Pai, que Ele vai cuidar de mim, que Ele é meu Pai e que eu sou seu filho e que eu vou de volta para a eternidade. Não foi para você que eu preguei, foi para alguém aqui que eu preguei. Se eu preguei para alguém, diga amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não tenho culpa se muita gente não estava nesse programa. Mas aqueles que ele escreveu, eu quero dizer para você, como disse Jesus, nenhum só se perdeu. Ele vai vir atrás. Você sabe quando a gente fala o último eleito, ele vai atrás de cada um deles. Ele vai pegar um por um. Aleluia. Não vai faltar um. Você sabe por quê? Porque estão dentro desta conversa secreta. Existe um. Eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade apenas de dar louvores a Ele e de ter, olha, a convicção plena de que eu sei, você não sabe, pelos caminhos por onde eu passei. Como eu não sei os caminhos por onde você passou, mas se você souber que Ele planejou um final abençoado para a sua vida, você levanta a cabeça. Eu chamo você para ficar em pé, para nós ir embora para casa, com esse final dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor prometeu andar comigo, me dar vitória, e eu quero dizer, e eu creio, então, olha, não importa, Deus estava falando isso com Jeremias, mas Jeremias, você tem um calabouço, você vai ter muitas pessoas contra você, e o que importa? Não importa. Quando ele desceu para a prisão, Deus estava com ele. Quando ele foi na casa do oleiro, Deus estava com ele. Quando alguém o chicoteou, Deus estava com ele. Quando eles foram para a Babilônia, Deus estava com ele.
Quando eles voltaram da Babilônia, Deus estava com ele. E por onde você for, Deus. E por onde você for. Só quero terminar dizendo, quero lhe dizer que todas as tentativas de Satanás contra a sua vida serão frustradas. Aleluia! Alguém para fechar os olhos, levantar as mãos e dizer: eu não sabia que o Senhor tinha falado antes que eu nascesse, que o Senhor desceria nesta terra comigo, que o Senhor não me deixaria, que o Senhor não me abandonaria, que o Senhor me cobriria, que o Senhor me ouviria, que o Senhor enxugaria as minhas lágrimas, que o Senhor poria força em mim. Eu não sabia que às vezes que eu estou fraco, eu sou forte. O que às vezes eu não entendi foi onde eu arranjei forças para lutar, mas eu lutei. O que eu não sabia e nunca entendi é que quando tudo parecia fechar, o Senhor aparecia e abria. O que às vezes Deus não sabia explicar, está explicado. Diga aí: Deus prometeu vir comigo, cuidar de mim, cada passo, e assim será, e assim será, e eu creio, 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 e eu glorifico a Deus aqui hoje à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Pai, só queria pedir que, se eu não soube como mortal explicar aquela conversa, que isto cresça na alma de cada um dos meus irmãos, de entender que nós não viemos desprotegidos, que nós somos guardados desde antes da nossa formação, desde termos saído do ventre, que nós não viemos sozinhos, que nós temos uma eternidade, que já temos um corpo preparado, que temos um lugar na Nova Jerusalém, que todas estas coisas estão dentro de uma ordem perfeita, e que aquilo que o Senhor nos deu, o Senhor nunca tomou. Não foi uma fraqueza ou uma falha que cometemos que o Senhor nos riscou. Não, o Senhor nos levantou, como levantou a Pedro, como levantou a Paulo, como levantou a todos os homens do passado que falharam, mas o Senhor manteve a tua palavra. E aqui hoje à noite te glorificamos, levantamos a nossa voz e as nossas mãos e aplaudimos ao Senhor e bendizemos o teu nome, e chamamos pela saúde, e chamamos pela paz, e chamamos pelos anjos para nos guardarem, e chamamos pela tua presença onde pisarmos a planta dos nossos pés. Queria te agradecer e queria te pedir pela vida de todo o teu povo. Ajude a cada um, todos estes que participaram deste momento aqui conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, pelos pensamentos de Deus a nosso favor. Tem alguém para dizer glória a Deus aí?
Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus não deixe essas coisas sair da sua mente. Deus fez uma conversa comigo na eternidade, que nem o diabo estava lá. E ainda que ele me procure como ele procurou matar Moisés, eu vou escapar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Nós te bendizemos e nós te agradecemos. Abençoe e guarde o teu povo nestes dias de bagunça, de festa, de bebidas, de drogas, de endemoniados. Guarda o teu povo. Guarda o teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.